Olá novamente, seja bem-vindo a esta videoaula que completa a exposição do capítulo 7 da nossa apostila, o ensino da Trindade em alguns credos. No início desse estudo, a gente viu que algumas coisas antigas possuem grande valor, ou seja, esse ponto de vista de desvalorizar qualquer coisa só porque seja antiga é meio imaturo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Isso se aplica especialmente a alguns documentos que a Igreja produziu ao longo da sua história, os chamados credos ecumênicos. Nesta videoaula você vai conhecer em poucas palavras o credo apostólico, o credo niceno e também o credo atanasiano. Vamos falar sobre o credo apostólico. A fórmula batismal mais antiga da Igreja, intitulada inicialmente Antigo Símbolo Romano, é hoje conhecida como credo apostólico. O credo apostólico diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O credo apostólico, ele tem blocos diferenciados, basicamente três grandes blocos, cada um desses blocos iniciado com a palavra creio. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Cada bloco relacionado com uma pessoa distinta da Trindade. E este credo destaca as ações divinas, da criação até a consumação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a última sentença fala da glorificação dos crentes no reino consumado, na ressurreição do corpo. Esse credo serviu muito bem à igreja, essa fórmula batismal serviu muito bem à igreja por muito tempo, mas a necessidade de desenvolvimentos relativos à Trindade imanente, questões que foram surgindo sobre as relações entre as pessoas da Trindade, e também o combate ao arianismo, encaminhou a igreja, tudo isso encaminhou a igreja para a discussão que terminou, que imbricou naquilo que é chamado de credo niceno. Então, depois de termos olhado para o credo apostólico, vamos rapidamente olhar para o credo niceno. Ele tem esse nome por conta do chamado Concílio de Niceia. Esta reunião foi realizada no ano de 325. Esse concílio é chamado de o primeiro concílio ecumênico. E o resultado desse concílio foi o credo niceno. Anos depois, foi realizado o segundo concílio ecumênico na cidade de Constantinopla, no ano de 381. Nesse segundo concílio, houve uma adição, vamos dizer assim, de declarações sobre o Espírito Santo e a modificação desse parágrafo final do texto original do Concílio de Niceia. O texto que nós temos hoje, que é um texto formado em três camadas, porque teve uma terceira camada adicionada pelo chamado Concílio de Toledo, ele é esse que consta aí no seu slide, que você pode conferir nesse slide. Diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E veja, quando você encontra a palavra católica nos credos ecumênicos, não está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana. Entenda isso. A palavra católica significa a totalidade dos crentes fiéis, dos crentes em Cristo, de todo o mundo. É isso que significa a palavra católica. A palavra católica significa universal. Essa igreja que se estende e que alcança pessoas de todas as etnias, de todos os tempos, essas pessoas que são alcançadas pela obra redentora de Jesus Cristo. Então, sempre que encontrar a palavra católica nos credos ecumênicos, significa a igreja de todos os crentes, o ajuntamento, a totalidade daqueles que creem em Jesus dentro da história. É nesses termos que encontramos: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então, essa vida do reino consumado, a vida do mundo que há de vir. E termina o credo dizendo amém. Esse é o credo niceno. Perceba que ele possui algumas informações, ele traz algumas informações que não aparecem no credo apostólico. Quando ele faz essas afirmações específicas sobre Deus, o Filho. Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso foi incluído para combater 3 afirmações falsas que existiam, que circulavam naquele tempo. A primeira, essa afirmação de que Jesus Cristo não é da mesma substância de Deus. Isso é contrário às Escrituras. Também a afirmação de que Jesus Cristo é a mais alta criatura de Deus. Isso também não é bíblico. Cristo não é a mais alta criatura de Deus. Cristo é Deus, o Filho. E outra afirmação falsa de que Cristo teve um início. Houve uma época em que Cristo não existia. Essa afirmação é falsa. Jesus Cristo é Deus de Deus. Então, nesses termos, a gente precisa compreender que o credo niceno está combatendo, vamos dizer assim, essas afirmações da doutrina que é chamada arianismo. Além disso, ele adiciona informações sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Isso é para combater aqueles que diziam que o Espírito Santo é apenas uma energia, não é um ser pessoal, e que o Espírito Santo não é Deus. O credo niceno tem grande importância na história da igreja e na formulação doutrinária. Vale a pena a gente conhecer, a gente estudar e a gente verificar, no fim das contas, o quanto essas afirmações do credo niceno realmente estão defluindo, estão brotando da revelação das Escrituras Sagradas. Mas, depois de termos olhado para o credo apostólico e para o credo niceno, eu quero agora apresentar a você um outro credo que não é um credo ecumênico, eu vou explicar por quê, mas que mesmo assim vale a pena a gente conhecer. Vamos olhar um pouco mais de perto para o credo atanasiano. Esse credo atanasiano, não é ecumênico, ele difere dos anteriores por não ser ecumênico. Por que ele não é ecumênico? Ele foi produzido um pouco depois, já no VI século, e ele não é usado pela Igreja Oriental. Mas mesmo assim ele é mencionado aqui por conta do seu grande valor doutrinário, da sua qualidade doutrinária. E o seu título, Credo Atanasiano, é uma deferência a Atanásio, um bispo que viveu em Alexandria. A maioria dos estudiosos acredita que não foi o próprio Atanásio que escreveu o credo nessa redação final, mas fica essa deferência a ele, e ele trata, de certa maneira, ele remonta a controvérsias relacionadas ao triteísmo e também à constituição da pessoa de Cristo. Então essa é uma grande contribuição dada pelo credo atanasiano. Ele vai elaborar, vai detalhar algumas coisas que não constam nos credos anteriores, e ele vai falar coisas muito necessárias sobre a pessoa de Cristo. Vamos ao texto, vamos conhecer mais de perto o credo atanasiano. Olha o que está escrito nesse credo.
ele começa com essas afirmações. Quem quiser ser salvo, antes de tudo, tem de defender a fé católica. O que é fé católica? Repetindo, a palavra católica significa, no contexto desses documentos, a fé da igreja una, da igreja de Cristo. Lembre-se de que quando esse documento foi criado, não havia ainda a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Igreja Apostólica, ou Igreja Ortodoxa Grega do outro lado, melhor dizendo, e também não havia divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Igreja Protestante do outro lado. Esses documentos foram produzidos antes dos grandes cismas. E ele começa dizendo isso. Quem quiser ser salvo antes de tudo, tem de defender a fé católica, a qual, a não ser que alguém preserve íntegra e inviolável, sem dúvida, perecerá eternamente. Mas esta é a fé católica, que adoramos a um só Deus em trindade e trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo outra, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma, igual em glória, igual em majestade. Assim como é o Pai, assim é o Filho, e assim é o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado e o Espírito Santo não é criado. O Pai é infinito, o Filho é infinito e o Espírito Santo é infinito. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Não há três seres eternos, mas um só ser eterno. E, no entanto, não há três seres não criados, nem três seres infinitos, mas um só ser não criado e infinito. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três seres onipotentes, mas um só ser onipotente. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não há três deuses, mas um só Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Não obstante, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque, como somos impelidos pela verdadeira ou pela verdade cristã a confessar cada pessoa de maneira distinta como Deus e Senhor, somos proibidos pela religião católica de dizer que há três deuses ou três senhores. Entendendo sempre, religião católica é a fé dos cristãos, dos primeiros cristãos, antes de haver divisão entre as denominações cristãs. O credo atanasiano prossegue dizendo isso. O Pai não é feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho é somente do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não é criado pelo Pai e pelo Filho, nem gerado, mas procedente, ou seja, ele procede do Pai e do Filho. Por isso, há um Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade nada é anterior nem posterior, nada maior nem menor, mas todas as três pessoas são coeternas e coiguais a si próprias. De maneira que em tudo, como já se disse anteriormente, deve-se adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Todo aquele que quiser ser salvo, que assim pense acerca da trindade. E daqui, o credo atanasiano faz as considerações acerca da pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus da substância do Pai, gerado antes dos tempos, e homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. E veja o que ele diz agora sobre a constituição da pessoa de Deus, o Filho. Igual ao Pai, segundo a divindade, e menor do que o Pai, segundo a sua humanidade. Ainda que seja Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É, de fato, um só, não pela fusão das duas substâncias, mas por unidade de pessoa. Pois, assim como corpo e alma racional constituem um único homem, Deus e homem
é um único Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar com os seus corpos e dar contas de seus próprios atos, e aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Essa é uma distinção do credo atanasiano, né? Esses anátemas, esse grande chamado, esse grande alerta. Creia nisso para que você seja salvo. Observe que a ênfase não é apenas produção de um documento doutrinário, frio, distante do bem-estar pastoral das igrejas, mas uma grande preocupação com a salvação, com o bem-estar, com a saúde espiritual daqueles que fazem parte ou que estão se aproximando para conhecer as verdades do Evangelho de Deus. É importante a gente esclarecer que todos esses credos, o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, eles não foram escritos para se sobrepor à Bíblia. Eles foram produzidos como sumários, como resumos da doutrina bíblica. Esses documentos ajudavam os cristãos no entendimento da doutrina e eles possuíam uma autoridade como a luz da lua comparada à do sol. Uma autoridade ou uma glória refletida, vamos dizer assim. Então eles refletem, ajudam a refletir a verdade do Evangelho. E independentemente das motivações que moveram os concílios para a escrita dos credos, quanto ao conteúdo doutrinário, eles descrevem o ser de Deus de forma muito bíblica, acertada e a gente pode dizer suficiente. Ou seja, a gente não entra em nenhuma minúcia, em nada que a Bíblia não revela sobre o ser de Deus. Ao mesmo tempo, a gente começa a compreender mais e melhor o Deus triuno revelado nas Escrituras a partir do estudo dos credos. E daí? O que nós estamos dizendo em todo esse estudo, em todo esse capítulo 7, é que a providência divina guiou a igreja, conduziu a igreja na produção dos credos cujos conteúdos são fiéis ao ensino da Bíblia. Então nós devemos agradecer a Deus, porque Deus não deixa a sua igreja sozinha. Deus guia, Ele guiou os cristãos do passado na produção, na escrita desses chamados credos ecumênicos. Nós preparamos algumas atividades para ajudar você a fixar o conteúdo desta aula. Eu quero convidar você a fazer essas atividades. Você pode realizar cada uma delas aí mesmo na tela do seu dispositivo. E se Deus permitir, na aula seguinte, nós vamos refletir sobre algumas palavras que constam lá no Antigo Testamento. Vamos começar agora a abrir a Bíblia e checar os textos bíblicos e você vai perceber que o Antigo Testamento já possui algumas declarações realmente que apontam, que nos ajudam a compreender que desde lá no Antigo Testamento já existem evidências bíblicas sobre essa doutrina chamada doutrina da Trindade. Até lá, que Deus abençoe muito você, fique aí na paz do nosso Redentor.